Filipenses. Nestes próximos 4 domingos, nós vamos ler, estudar e meditar nesta carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E o título desta série de mensagens, 4 mensagens, penso eu, será Seja Alegre. Diga, irmão, ao lado, se alegre. Irmãos, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, à igreja de Filipos, é uma carta que é chamada a carta da alegria. Paulo fala muito em alegria. E eu creio que quando estava a buscar a Deus acerca do que é que havia de continuar a ministrar à igreja, esta palavra alegria veio ao meu coração. E eu creio que se calhar sou eu mesmo que estou a precisar de alegria. Porque há tantas coisas que roubam a nossa alegria. Não sei se os irmãos concordam comigo ou não. Neemias capítulo 8, verso 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E por vezes fazemos depender a nossa alegria das circunstâncias à nossa volta. Por vezes fazemos depender a nossa alegria das possessões, ou daquilo que possuímos, ou daquilo que acontece. Mas a alegria do Senhor, ela não tem a ver com o que estamos a viver. A alegria do Senhor, ela não tem a ver com aquilo que possuímos ou deixamos de possuir. A alegria do Senhor não depende dessas coisas. Eu creio que é possível vivermos alegres, independentemente dessas coisas. Independentemente se faz chuva ou se faz sol. Independentemente se está frio ou se está calor. Independentemente se há boas ou más notícias. Então é sobre a alegria que nós vamos meditar nestes próximos 4 domingos, baseado também num livro escrito por um teólogo norte-americano, não sei se é assim que se pronuncia, mas Warren Wiersbe, que escreveu um livro com este título, Seja Alegre. É um livro que tem muitos anos, provavelmente os mais antigos, capaz de ter esse livrinho pequenino, já com folhas amarelas. É baseado, se tens esse livro, então quero encorajar-te, volta a lê-lo. É alguma coisa que me abençoou há muitos anos atrás e eu quero partilhar e ter como base desta nossa meditação esse livro que esse teólogo americano escreveu. Uma das coisas que ele fala nesse livro é que ele descreve 4 ladrões da alegria. Ele fala, em primeiro lugar, sobre as circunstâncias. As circunstâncias são as coisas que nos acontecem na vida. Ele tem esse poder ou esse potencial de roubar-nos a alegria. A segunda coisa que ele fala é que ladrão ou ladrões de alegria é pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas há pessoas que têm essa capacidade de nos roubar a alegria. Concordam comigo ou não? A terceira coisa que ele fala são as coisas. Tem a ver com as perdas, lidar com as perdas. E por último ele fala sobre as preocupações ou ansiedades. Tem a ver com a nossa relação com o futuro. E como é que nós podemos superar dias maus? Como é que nós podemos superar circunstâncias negativas? Circunstâncias que a todo tempo tentam roubar e roubam a nossa alegria. Então como é que nós podemos superar esses ladrões de alegria? E hoje vamos ver esta primeira a falar sobre as circunstâncias. E o subtítulo é Alegria em todas as circunstâncias. Diga ao irmão ao lado, alegria em todas as circunstâncias. Irmãos, a primeira coisa que eu vos quero dizer é que esta carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos foi escrita quando ele estava preso em Roma.
Não foi escrita num hotel de 5 estrelas. Foi escrita enquanto ele estava preso, à espera para ser julgado, com a grande possibilidade de não sair daquele lugar vivo, ser decapitado. Outra circunstância é que ele estava algemado a um soldado romano. E diz que eles se revezavam 6 em 6 horas. Mudava o cliente, desculpa a expressão. Ele vivia 24 horas algemado. E apesar desse desconforto do apóstolo Paulo, apesar dessa circunstância do apóstolo Paulo, nesta carta aos Filipenses, capítulo 1, 2, 3 e 4, vamos ver nestes próximos domingos, ele diz coisas extraordinárias como sejam alegres. Ele diz coisas como regozijo-me em todos vós. Ele diz coisas como não vivam ansiosos com nada. Ele diz coisas como, olha, busquem a Deus, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os vossos corações, vai guardar os vossos sentimentos. Ele diz coisas como, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isto são coisas que ele escreve enquanto estava nesta situação que eu acabei de descrever. Filipenses capítulo 1, vamos ler. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem Filipenses capítulo 1, versículo 12. Todos já abriram? Ninguém pode se queixar que não vê? Diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Podem olhar para mim. Não saiam de Filipenses capítulo 1, vamos continuar a ler. Paulo está a dizer assim, olha, as coisas que me têm acontecido, elas têm contribuído para o progresso, para o avanço do Evangelho. As coisas que me aconteceram. Bem, aqui nesta carta de Filipenses ele fala principalmente de 3 coisas. Mas eu vou só lembrar aos irmãos o que está escrito, eu vou só pedir, não abram, podem olhar para a frente. 2 de Coríntios capítulo 11, verso 23. As coisas que me aconteceram, do que é que o apóstolo Paulo está a falar? Ele está a falar assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Olha, em trabalhos, muito mais. Em prisões, muitas vezes. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. Uma forma engraçada de dizer 39. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha raça. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Além destas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quando ele diz as coisas que me aconteceram, ele está a falar destas coisas, de muitas outras coisas. Eu não sei a quantos de vós dava, ou a quantos de nós nos dava um ataque de mau feitio se isto nos acontecesse. Eu não sei o que é que vou fazer à igreja. Vou servir a Deus para quê? Bem, mas ele está a dizer que essas coisas têm contribuído para quê? Para o avanço do Evangelho. Não é o que ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 12? Para o progresso do Evangelho.
Bem, voltando a Filipenses, nesta carta ele fala de 3 coisas que aconteceram. Ou seja, coisas que me aconteceram, ponto 1, ele está a falar das suas prisões. Porque se nós lemos o versículo 12, voltamos a ler, versículo 12 de Filipenses 1, e continuamos, diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha no versículo 3. De modo que se têm tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Paulo está a dizer assim, as prisões que ele sofre, ou que está a sofrer, têm encorajado os irmãos a pregar, a falar a palavra de Deus com toda a ousadia. É uma classe de gente, às vezes, um pouco diferente. Certo? Deixa eu ver o que é que Paulo está aqui a dizer. Olha, Paulo, tu estás preso. Sim, eu estou preso. Então estás a escrever uma carta sobre alegria. Sim, eu estou preso e estou a escrever uma carta sobre alegria. Será que nós estamos presos? Será que tu estás preso hoje? O que é uma prisão? Uma prisão é alguma coisa que me limita. Limita os meus horizontes. E às vezes quando se fala de prisão, diz, pastor, eu estou preso. Eu estou limitado ao meu cônjuge. Eu estou limitado a uma mãe que está doente, eu tenho que cuidar dela, eu estou preso. Estou limitado porque estou preso, tenho os meus filhos, etc. Bem, a Bíblia não diz que os filhos são uma prisão. Na verdade, a Bíblia diz que os filhos são um presente de Deus, são herança de Deus. Isso não são prisões. A menos que a limitação na tua vida seja por causa de Cristo, tu não estás preso. Apenas estás a enfrentar dificuldades na vida. Mas não estás preso. Claro que essas dificuldades na vida têm o potencial e a capacidade de roubar a nossa alegria. Sim, têm. Mas não é uma prisão. Porque se falássemos com o apóstolo Paulo, olha o apóstolo Paulo, procuraram-me matar. Mas porquê? O que é que tu fizeste? Nada. É por causa de Jesus Cristo. Olha, sofri naufrágio 3 vezes. Mas porquê? Porquê é que tu tiveste que ir? Foi por causa de Jesus. Olha, apanhei, bateram-me com varas, deram-me palmadas. O que é que tu fizeste? Foi por causa de Jesus. Bem, Paulo disse sim, mas tudo o que está a acontecer é por causa de Jesus Cristo. Sim, é por causa de Jesus Cristo. É uma prisão. Mas se aquilo que tu estás a passar na tua vida, qualquer pessoa passa, tu não estás em prisões, são dificuldades que todo ser humano passa. Claro, tem a capacidade e o potencial de roubar a nossa alegria. Sim, claro que tem. Bem, mas quando o apóstolo Paulo fala sobre as coisas que me aconteceram, ele estava a falar sobre as suas prisões. Quando o apóstolo Paulo estava a falar sobre as coisas que me aconteceram, ele estava a falar dos seus críticos. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: verdade é que alguns pregam a Cristo, até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas o que importa, olha, contanto que de toda a maneira, ou por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo. Sim, e me regozijarei. Paulo está a dizer assim, olha, apesar das aflições da minha alma, apesar de estar algemado com um soldado romano, apesar desta prisão, apesar da fome que eu passo nesta prisão, além de tudo isso, ainda tenho falsos irmãos que tudo o que sabem fazer é criticar-me. Criticar o que eu prego,
destruindo aquilo que eu falo, destruindo a palavra de Deus. Então essas pessoas ainda me colocam mais ou aumentam mais o meu sofrimento. As coisas que me aconteceram, Paulo estava a falar das suas prisões, Paulo estava a falar das pessoas que o criticavam. Eu não sei se aqui alguém conhece pessoas que quando abrem a boca têm a capacidade de roubar a tua alegria. Falam do que não deviam. Falam na hora errada. Falam o que devem, às vezes, mas da maneira errada. E o que não devem. E eu não sei se conheces alguém que sempre que se cruza contigo tem essa capacidade de te deitar abaixo. De te desanimar, de te desencorajar, de dizer que não prestes. Quando abrem a boca, ou é uma crítica, ou é uma ofensa, ou é uma indireta, ou é um cobrar qualquer coisa, ou é um tocar em alguma ferida. São pessoas que apenas tudo o que sabem fazer é deitar abaixo. É tipo os bota abaixo. É destas pessoas que Paulo estava a falar. Quando Paulo estava a falar sobre as coisas que me aconteceram, está a falar das suas prisões, está a falar dos seus críticos. E se nós lermos Filipenses 1:20, estava a falar das suas crises internas também. O seu interior. Filipenses 1:20 diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Bem, deixa-me fazer uma pergunta. Eu não sei se os irmãos, alguém aqui já passou momentos na vida em que chegou a considerar a possibilidade que seria melhor morrer do que viver. Eu não estou a falar, nem a perguntar se já teve impulsos suicidas. Diga ao irmão ao lado, não é isso que o pastor está a falar. Mas há alturas na vida em que a vida se tornou tão má, tão má, tão má, tão má, tão dura, tão dura, tão dura, que a pessoa ou pensou ou disse: Deus, provavelmente o melhor mesmo era que eu partisse. O melhor mesmo era que tu me levasses. O melhor mesmo era que, olha, a vida aqui já basta. Não estamos a falar de alguém que quer suicidar, estamos a falar de alguém que a única esperança naquela altura era que Deus o levasse. E você consegue imaginar o estado emocional de uma pessoa assim? Paulo viveu isso também. Em 2 de Coríntios, não vamos abrir, capítulo 1, versículo 8, ele diz que quando passou pela Ásia, não é, as suas vidas foram de tal maneira agravadas que ele até da própria vida desesperou. Então, Paulo coloca debaixo desta palavra as coisas que me aconteceram. Paulo está a falar das suas prisões, Paulo está a falar dos seus críticos e Paulo está a falar das suas crises. Todas estas circunstâncias têm a capacidade e o potencial de roubar a nossa alegria. Sim ou não? Mas apesar de tudo isto, Paulo escreve uma carta a falar de alegria. Paulo diz muitas vezes que está alegre e diz: regozijei-me, vou-me regozijar. E eu pergunto, qual é o segredo deste homem? Eu pergunto ao apóstolo Paulo: Paulo, o que é que tu fazes? O que é que tu pensas nessas alturas em que
da própria vida desesperaste. Nessas alturas em que os falsos irmãos ainda traziam mais sofrimento. Nessas alturas em que nós próprios ficamos confundidos com tudo aquilo que está a acontecer, emocionalmente até baralhados. O que é que tu fazes quando essas circunstâncias se tornam tão más? O que é que tu fazes? O que é que tu pensas? Aonde é que tu te agarras para conseguires de novo manter essa atitude e essa confiança de alegria? O que é que ele faz? Eu sublinharia duas expressões para terminarmos. A primeira delas, Filipenses capítulo 1, verso 12. Eu quero, irmãos, saibais que as coisas que me aconteceram, eles têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, o que é que tu pensas no progresso do Evangelho? Não, mas eu não penso assim. Eu pensei, poxa, se Deus não me consegue ajudar, não vale a pena. Pois eu não penso assim. Paulo disse, o que eu penso é, onde eu me agarro é no progresso do Evangelho. Olha, naqueles, se eu perguntasse, Paulo, olha, aqueles dias maus que acontecem na tua vida, ou nunca aconteceram, e eu acredito Paulo a falar assim comigo, não, claro que sim, bem, basta ler. Nesses dias que acontece uma coisa mesmo má e que nós não conseguimos parar no mal que aconteceu, ou que fizeram, ou que aconteceu, como é que tu consegues deixar de pensar nesse mal? E ele disse, e ele diria, porque eu penso no progresso do Evangelho. Porque eu penso no progresso do Evangelho. Nesses dias, Paulo o que está a dizer é, em todas as circunstâncias, na minha vida eu procuro que o Evangelho possa avançar, ou que aquilo que eu estou a viver, como é que aquilo que eu estou a viver pode servir para o progresso do Evangelho, pode servir para o avanço do Evangelho, pode servir para espalhar o Evangelho. Mas Paulo, isso não é uma maneira de pensar normal, mas é assim que eu penso. O que eu penso é, como é que aquilo que eu estou a viver pode ajudar a que o Evangelho progrida? A outra expressão está em Filipenses capítulo 1, verso 21. Eu perguntaria, Paulo, mas afinal o que é que tu procuras na vida? Qual é o teu alvo na vida? O que é que tu queres alcançar? Porque eu sempre aprendi, e bem, que nós temos de ter alvos. E devemos alcançar, e a nossa fé, e eu acredito que Paulo diria, o que é que eu procuro? Cristo. O que é que eu quero? Cristo. Qual é o meu alvo na vida? Cristo. Porque só quem tem esse alvo é que consegue dizer o que está escrito aqui em Filipenses 1, 21. Porque, para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Olha como é que o apóstolo Paulo pensa. As prisões de Paulo contribuíram para que Cristo seja conhecido. Os meus críticos, estava o apóstolo Paulo, é assim que ele pensa. Sabe para que é que eles serviram? Para que Cristo fosse anunciado. E as minhas crises, sabe para que é que serviu? Para que Cristo seja engrandecido. No versículo 13, Jesus Cristo é conhecido. Versículo 18, Jesus Cristo é anunciado. Versículo 20, Jesus Cristo é engrandecido. O alvo do apóstolo Paulo é Cristo. O propósito do apóstolo Paulo é Cristo. Eu volto a esse livro, Seja Alegre. Aquele teólogo está a dizer, mas como é que Cristo pode ser engrandecido? Como é que nós podemos engrandecer Cristo? E ele usa dois exemplos muito básicos, simples. Ele fala sobre o telescópio e o microscópio. Para que serve um telescópio? De forma simples,
faz com que aquilo que está longe fique perto. Com que aquilo que eu olho bem longe, e se eu olhar através de um telescópio, ele vai aproximar aquilo que está longe. E o microscópio faz com que aquilo que é minúsculo se torne maior. Faz com que aquilo que eu não consigo quase ver, mas quando eu olho através do microscópio, ele aumenta. E eu tenho uma percepção melhor. E o que esse homem diz é que a vida do apóstolo Paulo e as nossas vidas devem ser vidas, e ele diz assim, microscópio e telescópio. E eu vou tentar dizer o que está lá escrito. Ele diz assim, olha, quando estás a atravessar dias maus na tua vida, quando estás a atravessar os piores dias da tua vida, ajoelha-te no teu quarto e procura Jesus Cristo. Busca a Deus. Dizer, Deus, como o apóstolo Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. O meu propósito é servir-te. O meu propósito é fazer a tua vontade. O meu propósito é engrandecer o teu nome. Deus, o que me preocupa nesta situação é o progresso do teu evangelho. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e aquelas que pensam que Deus está lá longe e distante, que é olhar para ti através da minha vida, Deus se possa aproximar deles. E aqueles têm este entendimento que Deus está tão pequeno que olhar para ti através da minha vida possam ver um Deus maior. Como é que isso é possível? Porque o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. É nós temos esta consciência de Deus, é mudar o nosso foco. O nosso foco por vezes está muito centrado em nós. Por isso desesperamos. Eu não estou a dizer que as dificuldades não são reais. Mas temos como alvo na vida principal, às vezes, o ter isto, o ter aquilo. E achamos que se não tivermos tudo isso, já não vale a pena uma série de coisas. E quando achamos que Deus está distante, que Deus é pequeno, nós precisamos dobrar o nosso joelho e buscá-lo. Deus, de facto, tu estás longe. O meu coração é assim que eu vejo hoje. Mas eu quero buscar-te e quero que tu te aproximes de mim. Importa que eu diminua. Lembra-se dessa oração do João Batista? Para que Cristo cresça. E é nessas horas que eu preciso buscá-lo. É nessas horas que eu preciso me ajoelhar. É nessas horas que eu preciso orar. Deus, faz-te presente independentemente das circunstâncias. Porque o que importa é o progresso do Evangelho. Pense nesta mudança de mentalidade. Eu posso ir parar um hospital e murmurar. Eu posso ir parar um hospital e criticar. Eu posso ter perdido alguém de família e murmurar e criticar e dizer que é injusto e uma série de coisas. Ou, por exemplo, eu posso ir parar um hospital e dizer, bem, já que eu tenho que estar aqui, Deus, manifesta a tua presença neste quarto através da minha vida. Que, por exemplo, quem entrar aqui e tenham uma atitude ou uma ideia de um Deus distante, que ao olhar para a minha vida, eu possa ver um Deus muito mais próximo. Aqueles que entrarem e tiverem um relacionamento comigo, tenham uma ideia de um Deus pequeno, que possam, ao olhar para a minha vida, possam ver um Deus grande. Perto e grande. E às vezes nós pensamos, mas como é que isso é possível?
Irmãos, se nós mudarmos o foco e colocarmos o foco em Deus e não em nós, uma coisa eu posso te garantir. As circunstâncias podem mudar ou não. Provavelmente mudarão. Mas eu tenho a certeza absoluta é que tu vais mudar. E vais mudar porquê? Porque aquilo que parecia um gigante insuperável na presença de Jesus Cristo vai se reduzir a pó. E essa é a razão porque alguém chega ao pé de ti e não muito tempo alguém me fez isso. Diz assim, como é que é possível? Como é que tu consegues passar por isso e experimentar ainda assim paz? Ainda assim serenidade? Ainda assim alegria? Ainda assim consegues sorrir? Ainda assim consegues abençoar a vida da pessoa à tua volta? Ainda assim consegues ser generoso? Como é que tu consegues? E a resposta é simples. Olha, eu sou fraco, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estás a olhar de facto para um vaso de barro, mas estás a ver um grande tesouro que vive dentro deste vaso de barro. E esse tesouro é Jesus Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Essa é a vida cristã. Essa é a atitude que nos vai ajudar a manter de pé durante esta longa caminhada. Senão vamos ser como algumas pessoas que eu amo, mas que têm uma grande, eu não diria fezada. Mas quando esses momentos de adversidade aparecem, quando esses falsos irmãos aparecem e quando essas crises interiores aparecem, aquela fezada se torna em murmuração, se torna em resmunguice e os leva a afastar deste Cristo. O meu convite nesta manhã é que tu possas fazer este tipo de oração nesta manhã. Principalmente aqueles que estão a viver dias difíceis. Possamos fazer este tipo de oração. Deus, ajuda-me a mudar o foco. Quando eu estou focado em mim mesmo, quando eu estou focado na minha saúde, nisto, naquilo, no outro, eu não estou a dizer que isso não é importante. Mas, Senhor, ajuda-me a que eu diminua e Cristo possa crescer. Importa que eu descanse para que Cristo trabalhe em mim. Importa nós não basearmos a fonte da nossa alegria nas coisas, na obtenção de acontecer algo. Só quando Cristo cresce no coração de um homem. Bem, deixa-me dizer isto, até porque é recente, de uma notícia que eu vi nos Estados Unidos. Só quando Cristo cresce no coração de uns pais é que temos a capacidade de dizer ao assassino dos nossos filhos: eu perdoo-te. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Não estamos a falar do eu perdoo. Mas Paulo, o que é que tu podes fazer? Nada. Está bem. Não é isso que estamos a falar. Eu não sei se ouviram essa notícia que aconteceu numa igreja há pouco tempo, quarta-feira à noite.
em que alguém entra e já está a matar pessoas. Provavelmente como nós, pessoas que recebemos bem, que dizemos: senta-te aqui, és bem-vindo. E essa pessoa que recebemos bem puxa de uma arma e mata o meu filho ou o teu filho, minha esposa, a tua esposa, o teu marido. Só se Cristo crescer em nós é que iremos ter a capacidade de perdoar essa pessoa que nos causou e infligiu esse sofrimento. Nem imagino que tipo de sofrimento é esse. Não consigo imaginar sequer. Só quem já perdeu um filho é que pode imaginar isso. É disso que estamos a falar. Em nós dobrarmos o joelho, buscarmos a Deus, colocarmos o nosso eu, colocarmos as nossas dúvidas, colocarmos os nossos achos, colocarmos as nossas perdas, colocamos as nossas dificuldades, colocamos as circunstâncias. E este Paulo, na circunstância em que estava, aquilo que ele descreve que viveu, as coisas que me aconteceram, a mim não me aconteceram nem um terço daquilo. E já me, às vezes, dá ataques de mau feitio. Na sua cabeça, uma das coisas que queremos sublinhar hoje é: o que importa é o progresso do Evangelho. E o que eu procuro é Cristo. O que é que tu procuras? Uma casa melhor? Um carro melhor? Um aumento de salário? Todas essas coisas são legítimas. Mas o que é que tu procuras? Uma cura? Todas essas coisas são legítimas, mas o que é que tu procuras? O que é que tu vens à igreja procurar? Eu podia estar aqui só a falar de coisas legítimas, mas o que é que tu procuras? O que é que eu procuro? Procuramos Cristo. Procuramos Cristo. Procuramos Cristo. Procuramos Cristo. Procuramos o avanço ou o progresso do Evangelho. Aos falsos irmãos, ele não disse malandros. O que ele disse é assim: mesmo com verdade ou mesmo com mentira, o que importa é que Jesus Cristo seja anunciado. Vamos ficar de